Boa noite a todos, que bom que os irmãos e irmãs estão aqui para o nosso culto, iniciando esse período especial de Advento, iniciando um novo ano litúrgico dentro do calendário da Igreja Cristã. Temos hoje, com a graça de Deus, muitos visitantes, familiares da Dona Ana. Está aqui a Dona Ana, eu estava procurando para ver onde é que ela estava, está aqui, né? A Dona Ana essa semana fez 80 anos, e aí os familiares estão aí reunidos para comemorar, agradecer a Deus por 80 anos de bênçãos. E por isso também estão aqui os pastores, os filhos da Dona Ana, né? O pastor Joel e o pastor Ailton, que todo mundo já conhece, né? Afinal de contas eles são aqui da casa, né? Mas que bom então que todos estão aqui. Vocês viram que eu acabei de acender aqui uma vela da coroa de Advento. Vamos lembrar novamente o significado da coroa de Advento. O círculo aqui da coroa simboliza tanto a eternidade como a aliança que Deus fez com a humanidade através de Cristo Jesus. A fita vermelha que enlaça aqui os ramos verdes simboliza o amor de Deus que também nos enlaça. Os ramos verdes simbolizam a esperança cristã na vida eterna. As 4 velas que nós temos aqui, que vão sendo acesas uma a cada domingo do Advento, elas simbolizam então a aproximação ou a alegria da aproximação de Cristo. Cristo, a luz do mundo, que veio lá naquele primeiro Natal, que vem diariamente a nós e que virá no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, como nós confessamos. A vela branca ao centro é a chamada vela de Natal, e ela então representa a Cristo, que finalmente chegou. E qual que é então a lição das velas? Vocês veem que a vela, para gerar a luz, ela tem que ir se consumindo. Da mesma forma, Cristo, a luz do mundo, ele se consumiu por cada um de nós com o seu sacrifício, com a sua morte lá na cruz. Exemplo vivo também de como nós, como cristãos, devemos nos consumir em favor do nosso próximo. A primeira vela, então, acesa, primeiro domingo no Advento, é chamada de vela da profecia. Ela nos lembra a esperança dos antigos, daqueles que profetizavam, daqueles que acreditavam nas profecias a respeito da vinda do Messias, o Salvador prometido, desde o início dos tempos, desde Gênesis capítulo 3,15, quando o ser humano pecou, e Deus então, após dar a sua palavra de punição, também de castigo para o ser humano, mas também deu a sua palavra de consolo, de evangelho, prometendo o Salvador. Boa noite. Nós queremos neste momento dar início então à liturgia do culto, invocando o Deus triuno, conforme está na liturgia. Em nome do Pai, o Criador, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em nome do Filho, o Salvador, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Em nome do Espírito Santo, o santificador, quando vir o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Esse período maravilhoso do Advento, ele nos convida a preparar o coração para receber Jesus. Na verdade, o preparo foi feito por Deus. Deus preparou tudo para a vinda de Jesus, para a nossa salvação. E, como igreja cristã, uma vez que estamos reunidos em nome do Deus verdadeiro, queremos nos achegar diante dele para confessar os nossos pecados. Lembramos, Deus nos enviou o seu Filho naquele primeiro Natal para que o mundo fosse salvo por ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem nele crê não é julgado, mas recebe o perdão e a vida eterna. Como suas testemunhas, Deus nos incumbe de proclamar esta sua mensagem de perdão e salvação. Portanto, nesta confiança, queremos confessar os nossos pecados a Deus, buscando o verdadeiro perdão em Jesus Cristo. Façamos a oração cantando o hino Deus tem amado. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Senti a morte, terror do inferno, senti a morte que mereci. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Uma vez que confessamos os nossos pecados, nós também recebemos de Deus a absolvição. Lembramos da palavra de Deus? Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E também Jesus Cristo promete: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E é da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, que vos perdoo todos os pecados, e o faço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Para o ofício da palavra, vamos fazer a leitura do Salmo do dia, que é o Salmo de número 80, os versículos 1 a 7. Salmo 80, versículos 1 a 7. Eu leio o versículo ímpar, a congregação responde com o versículo par, e o versículo 7 nós lemos em conjunto. Um salmo de Asaf, um testemunho, que é o regente de coro com a melodia de Os Lírios. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim, Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus,
Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Senhor Deus, Filho do homem, que nos redimiste no teu primeiro advento, a tua vinda para nos salvar. Enche-nos de certeza na promessa da tua volta no fim dos tempos, quando nos guiarás à glória eterna. Tu que com o Pai e o Espírito Santo és Deus sobre nós, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se e cantemos o hino Se Sofrimentos Te Causei, Senhor. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escutou Deus a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Primeira leitura, Isaías, capítulo 64, versos 1 a 9.
Isaías 64, 1 a 9. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Nós vamos ler agora a epístola, 1 de Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 9. A carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 1, os versos 3 a 9, nos diz assim: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom de sabedoria, da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho, Evangelho de Marcos. Estamos aí então, como já falei antes, iniciando hoje o novo período litúrgico dentro do calendário da Igreja Cristã. Nós seguimos aquela série de leitura chamada série trienal. Estamos então agora entrando na trienal B, onde o evangelho em destaque é o evangelho de Marcos. Então, o evangelho de Marcos, capítulo 11, 1 a 10. Eu peço que quem puder se coloque de pé. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia.
Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Até aqui o Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Convido as crianças para virem aqui à frente. Vem aqui, meu amiguinho. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo bem? Quanta criança bonita aqui. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe o momento especial de vocês lá na escola dominical. Pode ir lá com a professora Diana. Vai junto, você vai junto também? Isso, pega a mãozinha dela e vai. Nós cantamos o próximo hino, Ó Povo Redimido. Arrependido chora, pedindo
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como eu já falei, nós estamos aí no primeiro domingo de Advento, ou no Advento. O evangelho que nós ouvimos há pouco é a leitura tradicional do domingo de Ramos, ou seja, a entrada de Jesus em Jerusalém. E vocês podem ficar tranquilos que não errei não, é um dos textos indicados mesmo. Era esse texto, ou Evangelho de Marcos, capítulo 13, que fala a respeito da volta de Cristo. Mas como nós já meditamos nos últimos domingos a respeito da volta de Cristo, a respeito do juízo final, então para o culto de hoje optei por esse texto do Evangelho, da entrada. Pode parecer estranho, porque enquanto nós estamos nos aproximando do Natal, o Evangelho, ele nos transporta de volta ao início da Semana Santa, ou nos lembra já que daqui a poucos meses também estaremos novamente na Semana Santa. Mas por que isso? A palavra advento significa vinda ou chegada, e o tempo de advento é um período dedicado a preparar os fiéis para a vinda de Cristo. E um dos exemplos mais visíveis da chegada de Cristo que nós temos no Novo Testamento é justamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Assim sendo, este evangelho, ele tem um sentido teológico completo, profundo, por muitas razões. A maioria das pessoas que frequentam a igreja e que conhecem então alguma coisa sobre Advento, pensam que o Advento é apenas essa época pré-natalina que nós estamos vivendo. Para essas pessoas, o Advento tem como ponto central exclusivamente a vinda do Filho de Deus como o menino de Belém que nasceu da Virgem Maria, trazendo a paz entre Deus e o ser humano pecador. Mas a vinda do Filho de Deus em carne, com o propósito de morrer pelos nossos pecados, é a mensagem central, principal do Advento. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se tornando carne é o motivo pelo qual os pais da igreja primitiva designaram então o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém como o evangelho do primeiro domingo no Advento. Ao contrário do que a igreja de repente hoje, ou do que os cristãos muitas vezes hoje, os pastores e os leigos da igreja naquela época, eles não permitiam que o mundo, ou que as coisas do mundo, que as atividades do mundo, determinasse a vida de culto, a agenda da igreja. Ou seja, naquela época, não havia domingo da vitória disso, domingo daquilo, domingo daquele outro. As leituras seguiam o calendário litúrgico, apresentando todo o plano da salvação, da redenção em Cristo Jesus. A ideia era que as pessoas então elas entendessem que a encarnação, que o nascimento, que a vida de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, tinha tudo a ver com a cruz, e que o significado para nós como cristãos, ou para a vida do cristão, é muito mais profundo. Por isso, o cristianismo, ele tem tudo a ver com a cruz. A crucificação de Cristo é o objetivo da sua vida, a esperança, a paz, a alegria. Foi por isso que Jesus foi concebido e nasceu em primeiro lugar. Ele veio a este mundo já com o caminho preparado. O destino dele era
a cruz. E por isso que os pais da igreja primitiva deixaram claro que a manjedoura era apenas o primeiro passo daquela longa e proposital procissão até o Calvário, do Calvário até a ressurreição, da ressurreição para a ascensão, da ascensão para a segunda vinda de Cristo, para o novo céu e a nova terra. É por isso que reservamos um pouco de tempo, apenas algumas semanas antes do Natal, para nós nos prepararmos, para refletirmos, para pensarmos sobre como está a nossa vida. Por isso esse tempo de Advento é um momento de uma reflexão séria, de uma reflexão profunda, justamente de preparo. É tempo reservado para reconhecermos que somos pecadores, que somos rebeldes contra Deus, que todos nós somos ovelhas que se desviaram. É isso que nos diz a leitura do Antigo Testamento que foi feita há pouco. Eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Enquanto os falsos cristãos e o resto do mundo aproveitam essa época do ano para provar a si próprios e a outros que são pessoas boas, que são pessoas generosas, que são pessoas gentis, que são pessoas cheias do chamado espírito natalino, o Advento lembra ao verdadeiro arrependido que todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Palavras do profeta Isaías que foram lidas há pouco também. Por isso nós podemos dizer que o Advento é uma mini quaresma. Na verdade, esse Advento também foi chamado de Quaresma de Natal. Durante as próximas 4 semanas, devemos então nos examinar à luz dos 10 mandamentos, e devemos então ouvir a mensagem que o Filho de Deus tem, e a mensagem que Ele está vindo em nosso socorro para nos perdoar. O Advento nos ensina que tipo de rei Deus é. Se nós olharmos a vida de Jesus enquanto esteve aqui nesse mundo, Jesus ele não parecia muito com um rei. No domingo de Ramos, ele não estava vestido como um rei. Ele não andava numa carruagem real, ou ele não andava sobre um cavalo, como os reis acostumavam fazer. As pessoas que estavam lá nas ruas, que colocavam ramos de palmeira diante dele, aquelas pessoas também não pareciam nenhum exército. O resultado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não aconteceu conforme os discípulos esperavam. Mas qual foi o resultado final? Jesus pendurado numa cruz, uma placa acima dele dizendo: o Rei dos Judeus. Ao que tudo indica, a entrada de Jesus em seu reino dificilmente valeu todo aquele alvoroço que aconteceu na entrada de Jesus em Jerusalém, porque ele não era o rei terreno normal que eles esperavam, e as pessoas, como eu disse, também não eram o exército dele.
Na verdade, a maioria das pessoas, se nós lembrarmos, que clamavam, que gritavam, hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, poucos dias depois gritaram o quê? Crucifica-o, crucifica-o. O profeta Zacarias, ele profetizou sobre aquele primeiro domingo de Ramos: eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então veja, o nosso rei, ele não veio orgulhoso e poderoso, ele veio humilde e montado num animal de carga. Animal de carga era o meio de transporte de uma pessoa pobre naquela época. A humilde entrada de Cristo em Jerusalém, ela não deveria nos surpreender, por causa daquilo que está na palavra. Em Filipenses capítulo 2 está escrito: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que existiu desde a eternidade, o Filho de Deus, que nasceu Rei dos Reis, mas que teve a sua entrada neste mundo bem diferente dos reis da época, sem as comodidades dos reis da época. Ele era o Rei Deus, ou Deus Rei, mas ele nasceu de uma jovem de Nazaré, que não era rainha. O seu presépio real era um coxo de animais, em um lugar onde ele poderia encontrar um burro. O local de nascimento, os reis judeus, eles geralmente vinham de Jerusalém. Embora o Antigo Testamento profetizasse que o Messias nasceria na cidade de Davi, a maioria esperava que o rei prometido viesse de Jerusalém. Mas o Rei dos Reis, ele veio da cidade de Davi, ele veio de Belém. Lá no passado, como em alguns lugares ainda hoje, quando a rainha entrava em trabalho de parto, multidões esperavam do lado de fora dos muros do palácio pela notícia do nascimento. Mas o menino Jesus veio ao mundo e ele foi saudado apenas por alguns humildes pastores que foram enviados até aquela manjedoura por anjos. Jesus não parecia, Jesus não agia como um rei, nem ao nascer, nem quando cresceu e quando ele viveu como filho de um carpinteiro, nem quando chegou no templo para ter uma conversa profunda com os professores de Jerusalém. Jesus não parecia, Jesus não agia como rei, nem quando apareceu no Rio Jordão e quando foi batizado por João Batista, nem quando viajou por 3 anos como mestre, nem quando entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Jesus não parecia, não agia como rei, mas todos sabiam que Jesus era o rei. Desde o momento do seu nascimento até a sua morte, sempre se tratou da realeza de Jesus. Quando ele nasceu, os magos vieram do Oriente em busca do rei dos judeus. O rei Herodes tentou matar o menino Jesus, porque Herodes não queria outro rei por perto. Ao longo dos 3 anos do seu ministério terreno, Jesus constantemente pregou, falou, ensinou sobre o seu
reino. No momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, todos acreditavam que Jesus estava então prestes a subir ao trono em Jerusalém. Os líderes religiosos compareceram diante de Pilatos e disseram que Jesus havia se apresentado como rei. Mas os reis, eles não se apresentam diante dos governadores para serem condenados à morte como um criminoso comum. Reis são homens que julgam e condenam os seus inimigos à morte. Os reis não morrem pelo povo. Espera-se que os soldados e que o povo morra pelo seu rei. No entanto, o nosso rei, o rei Jesus, é um tipo de rei que fez coisas que reis normais não fazem. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso rei está chegando. O nosso rei veio, o nosso rei vem e ele virá. Essa é a mensagem do Advento, como essa também é a mensagem do Domingo de Ramos. No dia 25 de dezembro, nós celebramos o fato de que Deus Pai nos deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós já lembramos na semana passada e nos domingos anteriores também, como eu falei há pouco, que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, ele prometeu voltar para julgar os vivos e os mortos e para pôr fim ao reinado do pecado, do diabo e do mal neste mundo. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Haverá a terceira vinda de Cristo. Houve a sua chegada na manjedoura em Belém. O seu retorno prometido é certo e vai acontecer. Mas precisamos lembrar também que há a sua vinda no ministério da palavra e do sacramento. Jesus, ele sempre vem aqui nas águas do santo batismo. Ele volta repetidas vezes, cada vez que nós ouvimos a sua palavra, cada vez que participamos de um culto cristão, cada vez que celebramos a Santa Ceia. Cristo vem a nós sempre que a sua palavra é falada, lida, pregada, ouvida. Nada realmente mudou. Jesus ainda vem até nós de maneira humilde, de maneira despretensiosa. Ele vem humildemente na sua palavra, na água, no pão e no vinho. A sua vinda simplesmente não é coisa do Advento ou do Natal. Ele vem até nós sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, como ele disse. Hoje é o primeiro domingo do ano da igreja, primeiro domingo de Advento, início do ano eclesiástico. É um novo ano. É hora de nos prepararmos para a vinda do nosso Rei. É hora de prestar atenção às palavras de Isaías. Todos nós somos como o imundo,
Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois somos o Teu povo. Palavras que foram lidas há pouco. Assim começa a nossa preparação para o encontro com Cristo Rei. O menino de Belém, a palavra de Deus falada, a palavra de Deus escondida nas águas do batismo e na ceia do Senhor. Este é aquele que vem até você agora, na palavra e nos sacramentos. Este é aquele que veio, é aquele que vem e é aquele que virá. Amém. Em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação E sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Podem sentar. Nós queremos trazer as nossas ofertas de gratidão. Durante o nosso ofertar, cantamos o próximo hino, por favor. Te confesso, ó Deus. Te confesso, ó Deus, os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busca alívio ao coração. Nesta petição, peço o teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de
Oração geral da igreja, mas eu acho que tem um outro slide. Faz favor, passa o outro. Ah, tem um outro slide aqui, ó. Por favor, dona Jandira. Quer vir junto, Quitéria? Você já tinha descoberto, Quitéria? Por favor, venha mais até aqui em cima, pode ser? A nossa irmã, a dona Jandira de Souza Rosa Reis, ela está aqui diante do altar do Senhor para confessar também publicamente a sua fé no Salvador Jesus. Ela quer afirmar então aqui publicamente diante de Jesus e diante de toda a congregação aqui reunida, que Jesus é o Salvador dela. E por isso eu quero perguntar aqui, para nós ouvirmos dela a convicção que ela demonstrou durante os momentos aí de estudo que a gente teve, de conversa na última sexta-feira. Por isso eu pergunto, dona Jandira, a senhora aceita e confessa os ensinos da palavra de Deus ministrados na Igreja Evangélica Luterana como verdadeiros e corretos? Se assim é, responda dizendo sim. Sim, aceito. Quer permanecer firme nesta confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça, palavra, batismo, santa ceia, dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, responda dizendo sim, com auxílio de Deus. Sim, com auxílio de Deus. Diante da confissão que acaba de fazer, eu a recebo como membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação. Aconselho a senhora a permanecer firme em tudo que aprendeu, dando testemunho da verdade para aqueles que não creem. Convido também a senhora a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que a levou a confessar a verdade do Evangelho, esteja com a senhora, lhe conceda forças para sempre aceitar a verdade em amor e cumprir de coração a vontade de Deus. Que Deus, em sua graça, a preserve e fortaleça na fé, para que possa aguardar o prêmio da vida eterna. Amém. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Abençoe também, tá? Por favor, vem aqui, vamos tirar uma foto aqui, ó. Olha lá, o Josué lá. Obrigado. Pode ir. Senhor, Deus abençoe. A palavra é de vocês. Sem surpresa agora? Muito bem, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. E a gente tem um pedido. Nasceu um bebê chamado Davi, ele é filho da Kelly. Está hospitalizado, né? Isso, ainda está hospitalizado Então ainda. vamos orar para que Deus abençoe o Davi, também abençoe a Kelly, toda a família, e que logo o Davi possa estar aqui conosco, né, com a saúde estabelecida, tá? Essa semana nós tivemos no Seminário Concórdia, lá em São Leopoldo, o envio de 15 estagiários que vão servir em congregações aí do Brasil.
E também nós tivemos a aprovação de 27 novos candidatos ao Ministério Pastoral que ingressarão no seminário no próximo ano. E a entrega de 13 chamados pastorais para 13 novos pastores, e a formatura desses novos pastores será no próximo sábado, lá no Seminário Concórdia, em São Leopoldo. Então nós vamos orar pelo nosso seminário, e também é parte do meu trabalho na igreja fazer captação de novos alunos para o seminário. Então em março do ano que vem inicia o pré-seminário, que é um período de 1 ano que o candidato ao ministério pastoral na igreja, ele fica estudando aqui na sua congregação de origem, para que durante 1 ano o pastor local acompanhe ele, e depois no ano seguinte ele é enviado, ele faz algumas provas, avaliação, vestibular, e depois então ele vai para o seminário para preparar-se academicamente para ser pastor da igreja. Estou vendo que tem bastante jovens aí, eu vejo bastante possíveis pastores da igreja aqui, né? Já temos 2 aqui da congregação São Marcos, né? Quem sabe tenhamos mais um aí, mais um Miller ou outro sobrenome, né? Que Deus chame e envie os seus servos. Vamos orar então pelo nosso seminário. Nos coloquemos de pé para falarmos com o nosso Deus em oração. Ó Senhor, nosso Pai e Pastor, que nos cuidas e guias como teu rebanho, nós te louvamos porque nos salvaste da tua ira que pesava contra o nosso pecado. Ao iniciarmos mais um advento, a vinda de Jesus, que veio, vem e virá novamente em glória, nós damos louvor e glórias a ti, porque cumpriste a promessa de enviar o Messias para ser o nosso Salvador. Ó Cristo Jesus, hosanas a ti, que vieste em nome do Senhor e trouxeste para nós a boa nova da salvação. Ajuda-nos a reconhecer-te como nosso Salvador e Rei, e nossa única esperança de vida eterna. Que o teu reino se estabeleça em todo o mundo, para que todos tenham oportunidade de conhecer o teu amor. Lembra-nos que fomos chamados para vivermos em união contigo. Como barro nas mãos do oleiro, molda-nos, ó Rei Jesus, para o teu louvor, e faze de nós instrumentos da tua missão. Oramos, Senhor Deus, pelo Seminário Concórdia, que prepara e envia pastores para a tua igreja, e pela formatura de novos pastores no próximo sábado. Envia, sob a tua bênção e proteção, envia-os, capacita-os, capacita cada um deles para servirem a ti como teus embaixadores, e desperta mais vocações, ó Senhor Deus, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso rogamos a ti, Senhor da seara, que envie mais obreiros. Ó Santo Espírito, impeça a ação do diabo sobre a igreja, para que não haja divisões entre o teu povo. Fortaleça a cada um dos teus fiéis no conhecimento da Sagrada Escritura, para todos estarem unidos no propósito de anunciar o Evangelho para o mundo. Purifique nosso coração das impurezas do pecado e faça morada em nós, para que, por tua palavra e sacramentos, nos sobrevenham bondade e misericórdia. Senhor Deus, olha com amor, com graça, com paz e misericórdia para com o Davi, que está hospitalizado. Abençoe a sua mãe, a Kelly, abençoe a sua família toda, os médicos que cuidam dele, que ele tenha, Senhor Deus, segundo a tua vontade e misericórdia, a sua saúde estabelecida e que possa logo estar em seu lar. Cuide dele, Senhor Deus, é o que nós te pedimos. Santíssimo Senhor, compadece-te daqueles que estão aflitos por sofrimentos que estão passando. O Senhor conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor sabe das nossas angústias, sofrimentos, tristezas, mas o Senhor também conhece a nossa gratidão e a nossa alegria. Por isso, ajuda-nos, salva-nos e dá-nos forças, Senhor Deus. Concede-nos forças e mostra-nos a tua orientação. Aos doentes envia a tua cura e alivia as dores. Que a tua mão esteja sobre aqueles que tiveram perdas de entes queridos, aqueles que estão com seus corações enlutados. Dá-lhe, Senhor Deus, a certeza do feliz reencontro quando Jesus voltar.
Aos que estão desamparados pelo desemprego, abençoe-os com o emprego. Aqueles que tiveram perdas de bens materiais, que o Senhor faça com que eles tenham novamente a oportunidade de reconstruírem as suas vidas. Aqueles que têm dificuldades de honra ou que foram injustiçados, olhe com amor e bondade. Envia-lhes esperança, consolo e cure as suas dores. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco, hoje e sempre, em nome daquele que veio, vem e virá, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos pedir uma licença litúrgica aqui nesse momento para o pastor e também para a congregação. Nós queremos fazer um momento de oração e de homenagem pela nossa mãe, sogra, vó, cunhada, bisavó, a dona Ana, que é uma das pioneiras aqui dessa congregação. A gente quer fazer um pequeno momento de homenagem aqui. Sabemos que não é um ato litúrgico, né? Não é culto, é uma homenagem familiar, então por isso pedimos licença para vocês, mas queremos nesse momento fazer um momento de gratidão a Deus pela vida da nossa mãe. Deixa o lencinho aí. De frente para a igreja? Fiquem em pé um pouquinho aqui, a mãe quer sentar. Tá lá onde? Cá. Senta lá, mãe. Então eu quero neste momento representar a todos os filhos, todos os familiares e também irmãos da congregação, para trazer uma mensagem da palavra de Deus em agradecimento pelos 80 anos da minha mãe e a mãe, a avó, bisa também, bisa, né, Mateus? E uma congregada aqui desta nossa congregação São Marcos. E o texto bíblico do Salmo 136, versículo 1. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eu pensei em muitas coisas que já vivenciamos com a senhora, não só os filhos, mas toda a família também. E quando comemoramos os 80 anos, a gente pode meditar sobre as inúmeras maneiras pelas quais a mãe é um exemplo vivo deste salmo, do amor e da misericórdia de Deus, né? O testemunho que a senhora deu para nós, seus filhos e seus familiares, reflete essas palavras do salmista. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Para poder homenagear a dona Ana, esse versículo ele traz bastante exemplos da sua vida, né? Uma vida que sempre foi iluminada, sempre foi abençoada pelo Senhor, o nosso Deus. E quando a gente pensa então na bondade de Deus para com ela e a sua família, a gente pode pensar também na bondade dela para conosco, seus familiares, seus filhos, seus netos. O cuidado que a senhora teve, né, durante esses 80 anos e tocaram a vida de todos, não somente da sua família, mas também de todos que conhecem a senhora. Desde os pequenos gestos, uma coisa que dá para perceber bem, né, pelo tamanho dos meninos dela, desde os momentos em que, com muita alegria, com muito amor, ela prepara as refeições, né, para os seus filhos, até mesmo as grandes ações de fé, ela nos dá este testemunho da bondade
e do amor de Deus. Você tem sido um exemplo desta bondade, deste amor de Deus para com todos. A sua presença, então, ela é uma lembrança contínua de que a bondade ela não reside apenas nas grandes façanhas. A bondade ela reside também nas coisas cotidianas e principalmente no amor que a senhora tem e o cuidado que a senhora tem para cada um dos seus. Não só da tua família, mas também para todos que a senhora convive. Então a misericórdia de Deus, como diz aqui o salmista, ela se manifesta a cada passo da sua vida, a cada passo dos 80 anos que a senhora comemora. E não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade, a sua fé nunca vacilou. E a família é testemunha, né, de tantos momentos de dificuldade que ela passou. E a congregação também é testemunha de muitas dificuldades passadas por estes 80 anos. Mas nós destacamos a sua fé. É exemplo, a sua fé mostra a nós que a senhora não vacilou. Por quê? Porque a senhora sempre confiou na misericórdia de Deus. A senhora sempre confiou na providência divina. A gente que conhece um pouco das histórias que ela conta, são histórias que nos enchem assim, de curiosidade para saber cada detalhe, um pouquinho mais. Ela gosta de contar as suas histórias, né? E dentre essas histórias existem momentos desafiadores, né? Existiram momentos desafiadores, mas assim mesmo esse texto ele fala tudo. A misericórdia de Deus sempre, constantemente, foi o que te protegeu, foi o que te trouxe até aqui. Quero falar também em nome dos netos agora, dos bisnetos, das noras, da irmã, da nora, cunhada, enfim, os sobrinhos, todos que estão aqui. A sua vida, ela tem sido uma lição de vida de fé para toda a sua família. Um exemplo de fé para todos nós. Em cada dificuldade, a senhora nos ensinou a olhar para Deus. Em cada dificuldade, a senhora sempre mandava a gente buscar a orientação de Deus e confiar na vontade de Deus para a nossa vida. Uma coisa também que sempre foi curioso, eu gostei de ouvir, as orações. Muitas vezes ouvi suas orações compartilhadas em voz alta. E quão bonito, né, a gente ver um exemplo desse, uma mãe que ora por todos os seus filhos. Eu acho que cada um dos filhos aqui, netos, já tiveram o privilégio de ouvi-la antes de dormir, fazer a sua oração em voz alta e ouvir ela pedindo, intercedendo, né, pedindo a Deus por todos da sua família. Então, mãe, obrigado por ser um canal de amor, um reflexo de luz do Salvador Jesus Cristo para todos nós. A sua vida realmente é um testemunho deste salmo, essa promessa de Deus, para darmos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então, expressamos aqui a nossa gratidão. Obrigado por ser este exemplo de fé, de amor, de esperança. E obrigado também porque, através dos seus exemplos, a senhora compartilhou, sendo uma parceira de Deus, na missão de Deus, compartilhou Cristo através do seu testemunho para com os seus. Feliz aniversário. Deus continue a te abençoar abundantemente, assim como Ele fez até aqui.
Amém. Segura aqui, pastor. Tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Martinho Sander, o irmão dele está aqui. Ele disse que quando nós abençoarmos uma pessoa como pastor, a gente tem que apertar bem a cabeça dela para ela sentir o peso da bênção. Está apertado, mãe? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Passo a palavra ao pastor Joel, que também quer fazer um momento breve de mensagem. Nós escolhemos o texto diferente, né? Eu falei, eu vou falar sobre o Salmo 107:1. Então vou pegar o Salmo 136. E as coisas foram conduzidas para o mesmo tema, porque o Salmo 107:1 diz assim, agradeçam ao Senhor Deus porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. É o mesmo texto, né? Deem graças a Deus o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. A gratidão, ela é uma memória do coração. Interessante isso, né? A gratidão é memória do coração. Aquilo que a gente guarda no coração, a gente é grato. Se nós formos agradecer a Deus pelas bênçãos que nós recebemos dele na nossa vida, quantas bênçãos a gente recebeu? Tem uma canção que diz assim, conte as bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Uma a uma, dize-as de uma vez. Se nós formos agora trazer à memória as coisas que nós guardamos no coração com a convivência com a dona Ana, quais são as coisas que nós iríamos agradecer a Deus por isso? A gente dá graças a Deus porque Ele é bom, porque a bondade dEle não dura somente 80 anos. A bondade de Deus, ela é eterna, dura para sempre. A vida do homem chega aos 70, em havendo vigor aos 80. O que passa disso é canseiro e enfado, né? Diz lá, daí o salmista diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os dias de nossas vidas, para que tenhamos um coração sábio. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gratidão é a memória do coração, nós vamos puxar agora à memória as emoções e as coisas agradáveis que nós temos no coração para agradecer a Deus com a convivência aqui, com a mãe, com a avó, com a bisavó, com a tia, com a irmã, com a cunhada, com a congregada, enfim, quantas coisas boas que Deus nos concede e Deus nos abençoa por meios. O pastor falou aqui que Jesus veio, vem e virá. Ele veio, tornando-se um ser humano, ele vem por palavra, por batismo, por santa ceia, e ele virá novamente em glória. Mas também a graça de Deus, ela se manifesta a nós no convívio com as pessoas. Tem pessoas que são sal, que são luz. O pastor Ailton falou agora que muitas vezes o exemplo de fé dela foi reflexo da fé que ela tinha em Cristo, e Cristo brilhou por meio das ações dela. O apóstolo Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Quantas vezes nós já sentimos a essência de Jesus nas ações de amor da nossa mãe? Quantas vezes? Então, vamos dar graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, que a sua bondade dura para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão, a presença gloriosa do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Amém. Tudo bem? Depois, mais ao final do culto, talvez a gente canta parabéns para ela, né, pastor? Tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai. Boa noite a todos. Dona Ana, se fosse necessário definir a Dona Ana numa palavra, seria fé. Sim, a senhora para todos nós é um exemplo de fé e de vida cristã. Para nós, da Liga de Servas Luteranas da Congregação São Marcos, você é uma fortaleza na fé em Deus. Nas maiores tempestades ou atribulações, em vez de ser consolada, é aquela que dá força para muitos.
Isto só é possível porque a senhora está enraizada e edificada em Cristo. Parabéns, dona Ana. Que o bom Deus lhe conceda muitos anos de vida. Eu convido a presidente para lhe entregar uma lembrancinha, porque a senhora é a fortaleza do departamento de servas também. Todo mundo pode faltar, mas a dona Ana não falta. Em pé, agora todos podemos louvar a Deus e agradecer, ainda em homenagem a este aniversário, cantando o Salmo 67. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegre se exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Nós oramos conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo:
Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto Pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Pode sentar. Nós celebramos a ceia conforme é nosso costume aqui na congregação. Vem o pessoal da música, convido também os pastores a estarem vindo nesse primeiro momento, que eles vão auxiliar também na ceia. Os irmãos e irmãs que nos visitam e que gostariam de participar também deste momento, eu convido para que venha conversar comigo após o culto, para saber como proceder, para que numa próxima oportunidade também possa estar participando. boas notícias de paz e alegria. Nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino
na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Mas na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Oh, que presente, Cristo é meu Redentor, tão precioso, sem comparação. Minha alegria, justiça e liberdade, amor constante, profunda paz sem fim. Estou seguro, minha esperança é Cristo. Seu Espírito agora vive em mim. É o mistério divino, eu sou dele, ele é meu, não sou eu, mas é Cristo em mim. A noite é escura, mas não estou sozinho, pois ao meu lado o Salvador está. Eu sigo em frente, fraco, mas alegre, pois na fraqueza sua força em mim está. Estou seguro, o meu pastor me guarda. No vale escuro ele me guiará. A escuridão fez-se luz, nele eu triunfarei. Não sou eu, mas é Cristo em mim. Não tenho medo, eu sei que estou perdoado. Futuro certo, o preço ele pagou. Pois lá na cruz sangrou por meus pecados, mas ressurgiu e a morte derrotou. Estou seguro, meu pecado é perdoado, pois Jesus Cristo é meu intercessor. As cadeias rompeu e eu canto livre sou. Não sou eu, mas é Cristo em mim. Todo o meu ser dedico a segui-lo, pois prometeu prepara-me um lar. Dia após dia ele me renova, até o dia em que ele irá voltar. Estou seguro, minha esperança é Cristo. A ele agora
Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Deus, graças te damos, porque enviaste teu Filho ao mundo para se tornar ser humano e assumir a nossa culpa e castigo. Graças te damos, porque na Santa Ceia tu nos confirmas o perdão e nos dás alegria, amor e paz. Rogamos-te que agora nos guies pelo teu Santo Espírito a servirmos a ti e ao nosso próximo, na alegria da salvação, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso culto continua agora, fora do templo, em casa, no trabalho, com os amigos. Vamos em paz e louvemos a Deus por suas bênçãos e por sua graça. Vamos louvar a Deus, Que nos chamou para proclamar boa nova de salvação. Vamos proclamar a Cristo por todos os meios. Vamos formar mais pastores e professores e enviá-los ao mundo. Vamos demonstrar nosso amor ao nosso próximo e espelhar o amor do Pai por palavras e atos. Vamos, sob a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, aleluia, amém. Cantamos ainda este hino, Ninguém Tem Maior Amor. Podem sentar. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos como irmão, é amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz, sua graça nos dá paz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Mais uma vez, que bom que todos vocês estão aqui, também os pastores, pastor Joel, pastor Ailton, que bom que estão aqui, obrigado também por terem auxiliado.
Próximo final de semana teremos culto domingo de manhã às 9 horas e também à noite às 19 horas. E daqui então 2 semanas já teremos aí a nossa programação de Natal, a cantata de Natal com o tema O Verbo se fez carne. Então se prepare, programe e se reserve aí essa data também para estar participando. No mais, desejo a todos um bom retorno aos seus lares, abençoado domingo, abençoada semana. Fiquem todos na paz de Jesus.